Agora veja, a decisão da empresa de suspender as atividades no curto prazo. Vamos ver agora aquelas questões adicionais que o Mankiw deixou em aberto no parágrafo anterior. Até aqui, analisamos a questão de quanto uma empresa competitiva produzirá. Em alguns casos, entretanto, a empresa optará por paralisar as atividades e nada produzir. Então essa é uma situação que pode estar presente aqui na situação de uma empresa competitiva. Ainda mais uma vez que temos que fazer recapitular aquelas observações que fizemos no início do capítulo, mostrando que é o seguinte: esse tipo de estrutura de mercado é muito difícil de ser encontrada na realidade. Porém, é preciso compreender que essa é uma situação em que pode acontecer. Então veja, aqui devemos distinguir entre uma paralisação temporária das atividades. Então, a empresa para sua produção agora, mas retoma daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas. E uma saída permanente da empresa do mercado, que no caso aqui seria o fechamento por completo e a perda dessa capacidade produtiva no mercado. Então, quando você fecha uma empresa, você perde a capacidade de produção deste setor. Então, veja, uma paralisação refere-se, portanto, a uma decisão de curto prazo de não produzir nada durante um intervalo de tempo por causa das condições atuais do mercado. Por exemplo, essa pode ser uma situação em que muitas vezes acontece com a agricultura. Então, você tem um preço muito baixo, então você desestimula a produção porque os custos eles são maiores do que o preço que está destinado. Então você, digamos, não vai colher aquele determinado produto esse ano. Mas talvez se as condições melhorarem no ano que vem, você então realiza a colheita. E essa é a diferença. Então, uma saída refere-se, portanto, a uma decisão de longo prazo de deixar o mercado. Mais uma vez, uma destruição da capacidade produtiva. As decisões de curto e de longo prazo diferem porque a maioria das empresas não consegue se livrar do custo fixo no curto prazo, mas podem fazê-lo no longo prazo. Então, lembrando que mesmo que uma empresa paralise a sua produção, se você tiver dúvidas, volte mais uma vez ao capítulo 13, que fala sobre os custos de produção, e veja, portanto, que custo existe o chamado custo fixo, e mesmo, portanto, se no curto prazo uma empresa decide parar de produzir, mas ela continua tendo custo. Se ela sai do mercado no longo prazo, ela não tem mais custo, porque ela fecha, ela elimina por completo os seus custos, inclusive os custos fixos. Ou seja, uma empresa que paralisa as atividades temporariamente ainda tem de arcar com seus custos fixos, ao passo que outra que sai do mercado deixa de pagar tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. Considere, por exemplo, a decisão de produção que um fazendeiro precisa tomar. O custo da terra é um dos seus custos fixos. Então veja, se ele decide não produzir nada durante uma estação, a terra fica ociosa e ele não consegue recuperar esse custo. Ao tomar a decisão de curto prazo para paralisar as atividades por uma estação, dizemos que o custo fixo da terra é um custo irrecuperável. No entanto, se o fazendeiro decide abandonar definitivamente a agricultura, ele pode vender a terra. Ao tomar a decisão de longo prazo de sair ou não do mercado, o custo da terra não é irrecuperável. Voltaremos em breve à questão do custo irrecuperável. Então veja, essa é uma diferença que a gente precisa ter em mente. Então, uma coisa é paralisar a produção, outra coisa é sair do mercado por completo. E mais uma vez, como no mercado competitivo as empresas não têm barreiras à entrada, novos entrantes, novos produtores podem entrar, digamos aqui, no caso do fazendeiro, comprar terra e começar a produzir, mas fazendeiros que já estão na atividade podem também decidir sair facilmente da atividade, o que neste caso aqui tem a presença de custos recuperáveis, né? Custos seria o inverso. Então, no caso da paralisação, você tem custos que você não recupera, mas quando você decide sair, você recupera parte desses custos. Portanto, que aqui no caso do exemplo, o custo da terra não é irrecuperável.
Vamos agora considerar o que determina a decisão de interrupção de uma empresa. Então, o que determina uma empresa reduzir a sua produção ou eliminar a sua capacidade produtiva? Então, veja, se ela paralisa as atividades, perde toda a receita da venda de seu produto. Ao mesmo tempo, economiza os custos variáveis de produção, mas ainda precisa arcar com os custos fixos. Assim, a empresa paralisa as atividades se a receita que obteria produzindo for menor do que seus custos variáveis de produção. Então, quando é que uma empresa decide interromper a produção? Então, veja, a empresa paralisa as atividades se a receita que ela pode obter das vendas é menor do que os seus custos variáveis de produção. Então, um pouco de matemática pode tornar mais útil esse critério de paralisação das atividades. Portanto, se a receita total e o custo variável, então se RT é a receita total e CV é o custo variável, a decisão da empresa pode ser apresentada o seguinte: eu paraliso se a receita total for menor que o custo variável. Porque veja, se a empresa ela continua produzindo nessa situação, ela não recupera nem o custo fixo e ainda cria um rombo com o custo variável. Por quê? A receita total ela tem que cobrir custo variável, a decisão de produção, ou seja, recomeçando. Quando uma empresa ela decide vender um determinado produto, a receita deste produto tem que cobrir o custo fixo e o custo variável. Mas se em um determinado momento o mercado está difícil, a empresa pode continuar tendo receita e essa receita pagar pelo menos o custo variável. E ela pode talvez não recuperar o custo fixo. Mas nessa situação em que você tem uma receita total que nem paga o custo variável, o que significa que ela também não paga o custo fixo, o ideal é interromper a produção. O ideal é parar de produzir. Então, por exemplo, isso acontece muito na agricultura. Então, você pode ter, por exemplo, você tem lá um monte de laranja, você tem um laranjal. O preço da laranja está tão baixo que o custo variável de você colher 10 mil laranjas ou 100 mil laranjas, o preço que você vai ter e a receita que você vai ter vender nessas 100 mil laranjas não paga o custo, por exemplo, de você sair de casa, colocar combustível na sua máquina e sair colhendo laranja ou de pagar os trabalhadores. Então, se a receita não paga nem os custos variáveis, a decisão é parar a produção. Por isso que isso acontece na agricultura. Muitas vezes o produtor deixa, digamos, o produto estragar na terra ou estragar no pé, porque justamente o preço está tão baixo que não paga nem o custo dele ir tirar o pé. Isso que a gente não está falando nem na questão do custo fixo, porque numa circunstância dessa, também nem o custo fixo você garante. Então, essa é uma situação que faz com que a empresa paralise a produção. Ok? Então, isso é muito importante, porque isso aqui é uma decisão estratégica que determina quando uma empresa ela decide produzir ou não. Então veja, a empresa paralisa as atividades, portanto, se a receita total é menor que o custo variável. Então, dividindo os dois lados dessa desigualdade pela quantidade, podemos escrever o seguinte: que a paralisação se a receita total dividido pela quantidade for menor que o custo variável dividido pela quantidade. Então, é uma loucura que uma empresa ela tome a decisão de continuar produzindo um produto e a receita dela não paga nem o custo variável, não paga nem custo fixo nem custo variável. Então, isso não tem sentido, porque como a gente viu em videoaulas e em capítulos anteriores, o propósito de uma empresa no sistema capitalista é ter lucro. Então é ter receita, pagar as despesas e ter um resultado positivo que maximize o investimento dos capitalistas. Então,
Se ela não paga o custo variável, não tem sentido continuar com essa produção. O lado esquerdo da inequação RT dividido por quantidade é a receita total, preço vezes quantidade, dividido pela quantidade, que é a receita média, expressa simplesmente como o preço P do bem. O lado direito da inequação é custo variável dividido por quantidade. É o custo variável médio, CVM. Assim, o critério para a paralisação de uma empresa passa a ser, portanto, então, a paralisação é o seguinte: se o preço for menor que o custo variável médio. Aquilo que a gente falou. Então, quando eu dei o exemplo lá das laranjas, então digamos que então veja, o preço da laranja é R$10 a caixa. Mas o custo de você colher laranja no pé custa 15. Então, a decisão do fazendeiro que especializado em laranja é não colher a laranja. Paralisa e deixa a laranja estragando no pé. Então, o preço é 10 e o custo variável médio de colher uma caixa é 15, de transportar é 15. Então, você vai ter aqui um prejuízo de 5. Isso sem incluir os custos fixos. Então, você decide não produzir. Então, veja qual é o final dessa lógica que está aqui, que está aqui construído a partir deste raciocínio pelo Menkil. E essa decisão é muito importante, principalmente se você que está assistindo essa videoaula for, por exemplo, da área de administração, da área de contabilidade, é importante que você tenha essa compreensão de que você tem um momento em que a decisão da empresa, do ponto de vista lógico, do ponto de vista do raciocínio matemático, é não continuar produzindo, porque essa produção está lhe dando um duplo prejuízo. Prejuízo do custo fixo e prejuízo do custo variável. Então, essa decisão precisa ser muito bem observada para que a empresa atinja o seu objetivo, que é maximizar o lucro, mas quando não há condição de maximizar o lucro, você paralisa a produção, e quando não há condição de se manter neste determinado setor econômico, a decisão capitalista mais racional, ainda que não pareça, mas a decisão capitalista mais racional é o encerramento, o fechamento da atividade produtiva. Ou seja, uma empresa opta por paralisar as atividades se o preço do bem é menor que o custo variável médio da produção. Esse critério é intuitivo. Ao decidir produzir, a empresa compara o preço que recebe pela unidade típica com o custo variável médio em que incorrerá para produzir uma unidade típica. Então aqui diz que é intuitivo, e é mesmo. Então, por exemplo, produtores agrícolas, eles sabem intuitivamente que em determinados momentos não vale a pena colher, deixa estragar na terra. Porque o preço está tão baixo que não vale a pena você fazer essa colheita. Então veja, ao decidir produzir, a empresa compara o preço que recebe de uma unidade típica com o custo variável médio em que correrá para produzir esta mesma unidade típica. Se o preço não cobrir o custo variável médio, a empresa ficará em melhor situação se suspender a produção. Porque aqui, mais uma vez, se a empresa decide não suspender a produção, ela vai ter prejuízo com custo fixo e prejuízo com custo variável. Então veja, se o preço é menor que o custo variável médio, a empresa paralisa a produção e veja o que está escrito, a empresa fica em melhor situação. Ela, neste caso, como a gente viu nos parágrafos anteriores, ao suspender a atividade, ela só vai ter como prejuízo o custo fixo. Então veja, ela perderá dinheiro, pois ainda precisa pagar os fixos, mas perderá ainda mais se continuar no mercado. Então, se a minha receita não cobre o meu custo fixo, eu posso ainda continuar produzindo. Se a minha receita não cobre os custos fixos e os custos variáveis, eu paraliso a minha produção e eu tomo um prejuízo apenas relativo ao custo fixo. Então,
Mais uma vez, ela perderá dinheiro, pois ainda precisa pagar os custos fixos, mas perderá ainda mais dinheiro se continuar no mercado. Então, ela poderá reabrir no futuro se as condições mudarem da maneira de que o preço exceda o custo variável médio. Temos agora uma descrição completa da estratégia de maximização de lucro de uma empresa competitiva. Se ela produzir algo, produzirá a quantidade em que o custo marginal seja igual ao preço do bem. Se o preço for inferior ao custo variável médio nessa quantidade, a empresa ficará em melhor situação se baixar as portas e não produzir nada. Esses resultados encontram-se ilustrados na figura 3. Portanto, a curva de oferta de curto prazo das empresas competitivas é a parcela da curva de custo marginal delas que está acima do custo variável médio. Vamos ver aqui essa figura 3. Então veja aqui na figura 3. Então, a curva de oferta de curto prazo da empresa competitiva. No curto prazo, a curva de oferta da empresa competitiva é a curva de custo marginal. Então, na empresa competitiva, então, a curva de oferta da empresa vai ser igual à curva marginal. Então, veja, a curva de oferta da empresa competitiva, no curto prazo, é a curva marginal. Então, a curva de oferta da empresa é essa curva. Então, essa curva determina a quantidade de produtos que a empresa vai ofertar no mercado. Então, veja, no curto prazo, a curva de oferta competitiva é a curva de custo marginal acima do custo variável médio. Então, acima do custo variável médio. Então, aqui está a curva de custo variável médio. Então, veja, a curva de custo variável. Então, esse é o limite da produção. Esse é o limite da produção. Então, nesse ponto de interseção. Então, veja, no curto prazo, a curva de oferta da empresa competitiva é a curva de custo marginal acima do custo variável médio. Portanto, se o preço ficar abaixo desta curva de custo variável médio, a empresa ficará em melhor situação se paralisar as atividades. Então, veja, no curto prazo, a empresa produz ao longo da curva de custo marginal. Então, essa curva aqui. Mas se a produção, então, a quantidade de produzir, por exemplo, a empresa pode produzir essa determinada quantidade aqui. Essa outra determinada quantidade aqui. Então, essas quantidades, elas são viáveis. Ou essa quantidade aqui, que seria a quantidade de equilíbrio. Mas a produção abaixo da curva de custo variável médio, aqui, neste caso, a empresa paralisa as atividades. Ok? Então, é importante ter em mente essa questão. Ok? Pois bem, outro tópico importante para compreender acerca de como funcionam outros elementos